Bolsonaristas estão em choque com o projeto do MBL. É, rapaz, tá acontecendo uma coisa que eu tô achando muito incrível. Em todo podcast que eu vejo de política, é quase impossível não se falar em MBL e no partido Missão. Cara, e isso pra, assim, 4, 5 anos atrás era, assim, muito incomum. Então, as pessoas só falavam sobre o MBL, quer dizer, não tinha o partido Missão, mas enfim, sobre os integrantes do MBL, quando realmente tinha uma pergunta ali, às vezes bem específica do chat, ou se, enfim. Hoje não, cara. Hoje, qualquer podcast que você ouve, né, que você vê aí, o pessoal tá falando do MBL da missão. E isso é muito bom, cara. Isso só mostra o quanto o MBL e a missão tá crescendo. E assim, cara, é o que todo mundo fala. A missão é inevitável e o futuro é glorioso. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, me dê essa força aí, cara. Tô começando a criar conteúdo agora aqui no YouTube. Eu já crio no Instagram, Renault.Adriano, Renault com 2 N's, ponto Adriano, me segue lá, dá essa força e vamos reagir aqui o que que os bolsonaristas vão falar sobre o MBL. Cancelado. É. Assim, Entendi. eu acho que ele já contribuiu Pra caramba. com o que ele queria, mas só que a gente Cadê a precisa. vida no bagulho, mano? Tá louco? Entendeu? Ele tá pagando caro ainda até hoje. E isso aí tem que ser lembrado. Sim. Mas a gente precisa, a direita política, olhar pro futuro. Aí eu assisti a live sua inteirinho com o pessoal aqui. O MBL são jovens e eles estão preparando o futuro. É, rapaz, nós tá mesmo. Entendeu? Então, eles vão estar no pleito, no mínimo, uns 30 anos pra frente. Então, a gente não. No mínimo, porque assim, cara, você tem que pensar uma coisa, né? Quando eu vejo os bolsonaristas zoar, porque o público do MBL é um público de criancinha e é uns adolescentes tontos. Esses adolescentes tontos, eles vão votar aí, cara, vamos colocar aí 40 anos são 10 eleições. 10 eleições do adolescente bobo aí que vai votar no MBL. E os bolsonaristas, e os tiozão, né? E a tia do Zap? Quantas eleições a tia do Zap ainda aguenta votar? E assim, não é que eu tô querendo desejar a morte dos mais velhos, não, cara. É só uma questão de lógica. As pessoas mais velhas, uma hora elas vão morrer. Uma hora eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Mas a geração, quem que está cativando os jovens aqui? A gente tem que apoiar, mas a gente tem que ter uma visão de futuro para o que a gente construa uma base sólida. Pra não se tornar igual agora a esquerda aqui, só com Lula morreu. Acabou. Agora, galera, aí vamos ficar pra trás. Tá ligado? Entendeu? Então, e corre-se o risco, se a direita, vamos dizer assim, não me clano, a direita bolsonarista, não atentar. É legal, cara, que esse cara, assim, ele me parece uma pessoa muito honesta intelectualmente. Eu assisti esse podcast aqui só pra vocês entenderem o contexto, né? Mas ele estava falando sobre monarquia, né? Sobre o Brasil Império, né? Então eles são, né? Eles concordam com isso e também acho legal, né? Eu acho que o Brasil Império realmente era quando o Brasil ele realmente era respeitado, né? Mas agora na questão bolsonarista, dá pra ver que esse cara aqui, ele não é um bolsonarista desses bolsominion, que é aqueles caras que são completamente retardados, mas é um público ele é um eleitor do Bolsonaro. Ele mesmo nesse podcast, ele disse que ele votou nos 2 turnos nas últimas 2 eleições. Então assim, o cara votar no primeiro turno no Bolsonaro, não tipo assim, mostra que ele não é um cara só anti-PT, certo? E dá pra ver que ele é honesto intelectualmente quando ele fala a direita bolsonarista, porque o que que o bolsonarismo quer fazer? O bolsonarismo, ele quer colocar na cabeça das pessoas que direita é só o Bolsonaro. Não existe outra direita, não existe, né, outro projeto a não ser que seja, bolsonarista. Esse cara já não, ele já vê o MBL sim como direita, provavelmente ele não concorda, né, né, talvez ele não conheça mais a fundo, mas você vê um pingo de honestidade pelo menos no que ele tá falando. O MBL ocupar esse espaço. Porque eles estão, Tom Juliano, ou seja, já tem um historiador ali circulando ali. Entendeu? Já vai começar com um pouco conteúdo. Você já leu a revista deles, a Valete? Por exemplo, eu leio, cara. Eu não fico assim, direita, 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 direita. Cara, quando os bolsonaristas eles entender e rapaz, quando eles conhecer o projeto, porque assim, ó, tem o bolsonarista ideológico, né? Que é o bolsonarista que ele tá muito preso na bolha Bolsonaro, que ele ainda acha que o Bolsonaro vai lutar contra a corrupção, que o Bolsonaro tem um plano pro Brasil.
e que, assim, ele realmente é um conservador. E aí, cara, quando esse público do Bolsonaro a gente a pegar esse quando ele sair dessa bolha, né, deles ali, eles olhar, tipo, entender o universo do MBL, da missão, cara, e eles ver, pô, revista Valete, Livro Amarelo, as propostas, puta que o projeto que a gente tem, ele vai falar assim: "Caralho, velho, o que que eu estava fazendo naquela imundícia de Bolsonaro, velho? Puta que pariu". Então, assim, é aos poucos, né, e enfim, também tem o bolsonarista, que é aquele bolsonarista que sabe que o Bolsonaro é um bosta, mas o Bolsonaro dá muito like. Esse cara é muito difícil a gente trazer para o nosso movimento, a não ser que, sei lá, Deus ilumine a cabeça desse cara e esse cara fala assim: "Putz, agora eu vou seguir o caminho correto", né. E não, assim, não tô querendo também dizer que o MBL é o caminho correto e todo mundo tá errado, mas, cara, se você for fazer uma visão honesta, você vai ver que o bolsonarismo, ele não tem projeto, eles são corruptos e eles só estão querendo enganar, enquanto a gente aqui, a gente tá falando as nossas propostas. Pode ser que as nossas propostas não sejam as melhores ou que a gente seja errado. Ué, pode ser, mas a gente está sendo honesto, pelo menos, de colocar as nossas ideias em um livro para as pessoas poder questionar. Então você pode vir, pô, Adriano, essa proposta, o do livro amarelo aqui, eu não achei tão legal. Beleza, não tem nenhum problema, mas pelo menos você vê honestidade no nosso trabalho, que a contrapartida você não vê no bolsonarismo. Direito, entendeu? Pode Valete é fechar revista nisso. estranho, né? É a revista deles, então eles já têm uma linha editorial de pensamento, entendeu? Eles já têm livro amarelo. Então eles têm o Brasil que eles pensam em economia, Livro amarelo, rapaz, quando essa galera aí lê o livro amarelo, maluco, essa galera honesta, né? em transporte, segurança, saúde e a direita. Até o bebedor de chá de cogumelo veio aqui em Itajubá. Teve aí, ué. Ah, né, aí vem a crítica. Cara, que bom que a crítica que eles têm ao Renan é sobre ele usar microdosagens de cogumelo, que assim, particularmente eu acho meio tosco você fazer o uso disso aí mesmo, mas assim, primeiro que não é ilegal, e se o Renan curte, o Renan falou que ele nem usa mais, mas se ele usou assim, foda-se cara, e daí? O que que isso vai mudar? E que bom cara, que bom que quando a gente fala sobre o Renan e o MBL, a primeira crítica são essas críticas toscas, porque quando eu ouço falar de Flávio Bolsonaro, eu lembro de rachador, bandido, corrupto. Quando eu ouço falar do Bolsonaro, é o cara que acabou com a Lava Jato, que indicou petista na PGR, que indicou o Cássio Nunes, que voltou a elegibilidade pro Lula. É o cara que fez todas essas bostas. Quando eu ouço falar do Flávio, é o cara que melou a Lava Toga, que votou o PL da misoginia. Então, olha quanta bosta que eu lembro quando as pessoas me falam de Flávio e Bolsonaro. Agora, se quando você ouvir falar do Renan, a sua crítica foi essa de cogumelo, cara, continue assim, cara, que vocês vão eleger o Renan Santos para presidente da República. Entendeu? Foi recebido. E tem uma galera aqui, viu? O bebedor de chá de cogumelo foi recebido pelo vice-prefeito de Itajubá, doutor Roberto Bob, né? Que depois é subencarreata bolsonarista, Aí não. né? Não, é. Que interessante, né, doutor Bob? Ele é político, A hein? gente encontra com o senhor fala de Bolsonaro, fala de direita, enfim, isso foi só um desabafo, né? Mas recebe recebe todo mundo, Conveniente, né? né? Conveniente e tal, né? O Renan do MBL, né? Ah, mas Enfim. um ponto aí. Desculpa, o desabafo. Não, mas é um ponto, não. Fica à vontade. Até pro Under mesmo. Como é que a gente tinha um podcast, É. né? Eu falei pra você, eu acho. Pode vir o Janones, pode vir o Lula, vai sentar aqui. Só que eu quero ter a liberdade de falar, de conversar. Tá, mas isso é libertador, cara, isso que você tá bom, falando. Só que tem um ponto. Tem políticos que têm medo de pergunta e tem todo um lance aí que isso me pega. A gente viu isso na campanha do. Pois é, cara, tem políticos que têm medo de perguntar. Então, quando você levar um Flávio Bolsonaro, ele vai ficar em choque de você perguntar sobre rachadinha. Na verdade, se você perguntar pro Flávio sobre rachadinha, ele vai falar assim: não, mas não teve provas o suficiente, papapá, vai dar aquele monte de migué e acabou. Mas se o cara for um pouquinho mais incisivo, meu irmão acaba com o Flávio, porque aí você vai falar dos pagamentos das filhas, da escola das filhas, o pagamento de plano de saúde, a lavagem de dinheiro na loja de chocolate, os imóveis comprados em dinheiro vivo, a confissão do Queiroz, você vai conseguir falar assim, cara, não tem como você mentir. Agora você leva o Renan lá, você vai falar, e os cogumelos? Que tosco. Do ano passado, não do ano retrasado, 2024.
quê? Convidou A campanha todos, municipal. convidou todos os É. candidatos e o atual prefeito não quis. Ah, pra quê? Ele caga pra nós, tá ligado? Mas aqui tava o Não, mas espaço ele, tava ele então, mas Tava ele, ainda, aberto, ele tipo assim. representa um aspecto muito antigo ainda. Ele ainda É. não tá em 2026 no sentido assim de, politicamente. de politicamente falando. E isso que você tá falando é libertador. Que, por exemplo, eu quero saber o que o cara tá pensando pra mim criar as minhas estratégias. Então eu não sou um Sim. cara que não, entendeu? Tem que conhecer. Eu não tudo, sigo, é. eu não sigo os caras na rede social, mas às vezes parece um podcast, falo, deixa eu dar uma pescada aqui, o que Lógico, é isso verdade. daí? Lógico, O que tá lógico. rolando aqui? E às vezes acontece disso. Aí às vezes o lulismo e às vezes o bolsonarismo cegam as pessoas de É um Às vezes seguem, cara, eles justamente não têm nenhuma proposta e ficam falando. O Bolsonaro fala assim, ó: "Deus, pátria, família, pô, tá ok?" E aí ganha o voto. Enquanto que o Lula fala assim, ó: "Meus amigos, vamos dar gás pro povo, vamos dar gás pro povo, Bolsa Família, quero tirar o povo da fome, quando eu comer um calanguinho." Então, assim, não tem proposta para o Brasil. O Lula, no máximo que o Lula consegue fazer é oferecer uma proposta a curto prazo, que é de assistencialismo, cara. E o bolsonarismo, cara, vamos ser sinceros, qual que é o projeto bolsonarista? Eu fiz uma pergunta para esse mesmo podcast na última vez, quando eles levaram lá o Bruno Engler e o Vili Santos, acho que é assim que chama lá. E eu perguntei assim, ó: "Qual é o projeto macroeconômico do Flávio Bolsonaro para o Brasil?" O cara que falou uma ideia que vem dele mesmo ali, que é aquelas coisas óbvias: "Ah, tem que baixar imposto, tem que desburocratizar", beleza, vai baixar imposto aonde? Vai desburocratizar aonde? Como? De qual jeito? Vai ser assim? É isso que a gente quer saber. E é isso que é a gente da missão, que é a gente do MBL. E assim, quando eu falo, a gente do MBL, eu não sou, né, do MBL, eu sou pré-candidato pela missão, em Minas Gerais, mas eu não sou do MBL. Então mas é só para vocês entender, né, eu não quero parecer aqui que eu já faço parte do movimento, não, cara, pelo contrário, eu sou, cara, por mim, fechou, só que é uma caminhada e eu entendo, mas quando eu falo a gente do MBL, assim, é nós militantes, nós entendemos o livro amarelo, nós entendemos as propostas e a gente, pô, cara, a gente tem algo para propor para o Brasil, a gente tem pautas aqui. Os bolsonaristas não. Você pode ver qualquer podcast bolsonarista, eles só estão reclamando do STF, reclamando de anistia e falando sobre a hipocrisia da esquerda. E, cara, beleza, a gente, pô, o STF, a gente tem que realmente fazer algo para controlar eles estão fora da casinha. O Lula realmente é um hipócrita, a esquerda também é. Mas e o Brasil, cara? E o problema do Brasil, cara? As estradas fodidas. É isso que a gente tem que focar. Saneamento básico, saúde, educação, segurança pública, cara, principalmente. contra o outro. Eu sei, eu Você vou no entendeu? Bolsonaro. Mas as coisas da esquerda, do Lula, essas paradas, assim, mano, é tão idiota, me dá uma estranheza. Você se torna um bolsonarista no automático ali, que, cara, eu entendo também o outro cara também que tá vivendo aqui a vida dele lá, pra ele é ótimo pra caralho e tal, e ver me ver como inimigo. Tá, eu entendo, é importante, eu acho legal a polarização. Mas dentro da monarquia, parece que não tem espaço, tá ligado? É tão É. treta ali a parada. Então, mas pra sabe o eles que que é perfeito, isso, parece. Juan? Aí a gente volta de novo pra monarquia. Beleza, né, agora eles vão conversar aqui sobre o assunto principal ali do vídeo, que é o tema monarquia ali, mas enfim, tá quase impossível você não falar do MBL. Hoje realmente, com o crescimento do Renan, com o Partido Missão, é impossível hoje você falar sobre política e não comentar sobre o MBL, sobre o Renan. E dá pra perceber que os bolsonaristas mais ideológicos, eles estão carentes de alguma proposta. Eles querem, cara, precisa de alguém para vir aqui e, pô, vamos estudar, vamos fazer algo legal. Eles querem fazer isso, mas eles estão depositando a confiança em um cara que não tem nada para oferecer. Esses caras estão isso aqui, ó. É isso aqui para vir para esse lado aqui. Sabe o que que é o problema deles? É o seguinte, eu vou falar aqui de uma forma bem rápida. O bolsonarista, o ideológico, ele ficou na bolha do Bolsonaro. Então, o que que ele entende sobre MBL? Então, assim, o MBL foi o cara que movimentou as manifestações, legal, a gente estava com eles, o MBL é top. Aí surgiu o bolsonarismo. E aí o MBL, Bolsonaro ali e tal, não eram assim tão grudados, mas beleza.
o MBL no segundo turno, apoiou o Bolsonaro, então o Kim e o Arthur são eleitos no primeiro turno sem apoiar o Bolsonaro, mas no segundo turno eles falam assim: "Não, pô, eu vou apoiar o Bolsonaro, vamos ver, o cara veio aí na humildade, pediu o nosso apoio, vamos lá ajudar o cara". Beleza, Bolsonaro é eleito. O que eles sabem é isso. Aí o Bolsonaro é eleito, para eles não existe rachadinha do Flávio, eles ainda não entenderam. Aí o MBL do nada resolveu ser um traidor, tipo Joyce Hasselman, tipo o Frota, e aí decidiu fazer o impeachment do Bolsonaro, né? Impeachment do Bolsonaro. E aí eles também não estão ligados nas traições do Bolsonaro. É tudo meio que é tudo a Globo lixo que tá divulgando fake news. E aí chega a eleição de 2022. O MBL prega voto nulo. E eles pensam: puta que pariu, o MBL realmente é esquerda, como que eu me enganei, não sei o que, não sei o que lá. E tudo aquilo que o Bolsonaro fez, todas as palhaçadas ali, eles não estão ligados, eles não estão sabendo disso. E aí, o que que aconteceu? Hoje, eles olham para o MBL como imaginando imaginando que o MBL se resume a impeachment do Bolsonaro no palanque lá com o PT e tal, tudo mais, e voto nulo em 2022 para ajudar a esquerda. Eles estão nisso. Quando eles começar a entender que, putz, espera aí, tá, o MBL pediu impeachment, do Bolsonaro porque, putz, ele acabou com a Lava Jato, né? Puta que pariu. O Bolsonaro ele indicou um petista na PGR. Ah, caralho. O Bolsonaro indicou o Cássio Nunes, e o Cássio Nunes que tornou o Lula elegível novamente. Puta que pariu. O Bolsonaro que criou o orçamento secreto, PEC kamikaze. Puta, o Flávio roubou mesmo, velho. Caralho, velho, essa rachadinha do Flávio então é verdade. Quando eles começar a entender isso, eles vão falar assim: puta que pariu, eu tava no mundo da lua, eu tava no além. E aí, aos poucos, eles vão vir pra cá. É um processo, cara, é um processo. Eles já estão entendendo que o bolsonarismo não tem projeto. Eles já estão entendendo, porque na cabeça deles o Bolsonaro, né, ele é um gênio, né? Então agora eles estão entendendo que eles não têm um projeto, e aí agora precisa chegar lá um cara, né, do MBL, da missão, falar assim: ó, o MBL é isso aqui, o fato tá aqui. Então agora você conhece o MBL, beleza. Na minha visão, essa turma ideológica do bolsonarismo, eles vão realmente acordar e vai sim cair pro nosso lado, porque não tem pra onde ir. Porque o Partido Novo, né, vamos imaginar, o que é o Partido Novo? O Partido Novo é um capacho, eles são um capacho dos bolsonaristas. Os outros partidos, assim, eles são só legeira, né, são só um monte de cabide de emprego. Mas as outras lideranças da direita, tipo, sei lá, Ratinho Júnior, tipo, Caiado, Zema, são tudo uns frangos que não conseguem se opor ao bolsonarismo. Então, meio que são tudo igual. Aonde que essa galera pode cair? Na galerinha do Nicolas, que aí já não entra mais os bolsonaristas ideológicos. O Nicolas, ele é só um oportunista. Ele sabe que o Bolsonaro é um pateta. E ele quer criar o próprio clã. O problema é que o Nicolas também não tem projeto pro Brasil. Então, essa galera mais inteligente do bolsonarismo, mais ideológica, eles vão acabar caindo pro nosso lado. E aí, meu amigo, aí a missão é inevitável. Por esse vídeo é isso, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, meu amigo, me ajuda demais. Fique ligado nos próximos vídeos e tamo junto.